Olá, eu sou o Nico Antônio e está começando mais um Por Trás do Disco. Essa série onde a gente vai falando um pouco sobre a produção do nosso disco, o que está por trás desse trabalho todo que a gente está apresentando para vocês. No capítulo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que deu um tanto de problema, que foi a parte de direitos autorais. Vamos lá? Quando se fala de direitos autorais, se refere a uma parte da legislação que cuida da propriedade intelectual de produções artísticas. No caso do Brasil, a legislação que cuida dessa parte é a lei atualmente em vigor, é a Lei 9.610, de 98, ela é a nossa base jurídica, a nossa base legal para saber o que pode ou não ser feito, o que fere ou não os direitos autorais. E aí quando você para pensar, poxa, mas uma banda de música autoral com problema de direitos autorais, isso pode não fazer sentido. Mas o que acontece, para quem já conhece o nosso trabalho, sabe que assim, o nosso disco ele é uma ópera-canção, ele conta uma história, as músicas amarram uma história, então entre as músicas existem poemas, trechos de textos que são recitados por uma narradora. E o que acontece é que assim, a gente optou por utilizar no nosso disco algumas obras que são de escritores conceituados, escritores consagrados que eu particularmente tenho como mestres. Então eu quis utilizar algumas dessas obras, parte porque achava que a poesia deles, a escrita deles tinha como agregar e trazer muita coisa para o nosso trabalho, e ao mesmo tempo como uma forma de honrar e agradecer a influência que eles tiveram na minha vida. Bom, e como eu comecei falando, a parte de direitos autorais a gente teve alguns problemas, uns perrengues que a gente passou, frutos de um descuido que eu tive na parte de produção e que eu quero trazer um pouco para vocês hoje para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. O primeiro deles foi em 2017. Na época a gente estava montando o show e a gente teve a possibilidade de gravar algumas das nossas canções, enfim, com a Fábrica de Cultura ou com a Santa Marcelina, e a gente gravou uma delas que continha um poema de um grande poeta da literatura brasileira. Na época, eu não me preocupei em tirar o ISRC da música, O ISRC, para quem não sabe, ele é um registro do fonograma musical. Quando se fala de direitos autorais da música, existe uma diferenciação da obra e do fonograma. Por exemplo, Garota de Ipanema. Garota de Ipanema existe a composição Garota de Ipanema e existem milhares, centenas de versões de Garota de Ipanema gravadas. Cada versão de Garota de Ipanema, mesmo, o Tom Jobim ao vivo e o Tom Jobim em estúdio, são fonogramas diferentes. Cada fonograma vai ter seu próprio ISRC. Então, existe o cadastro do fonograma e o cadastro da obra, que são coisas distintas. O que acontece assim, é através do cadastro desse ISRC, desse fonograma, que se consegue remunerar da parte de direitos autorais. Bom, voltando a 2017, naquela época a gente não se preocupou em ter um registro desse fonograma, um registro dessa obra, porque eu não estava preocupado com ser ressarcido pelos plays. Eu estava interessado que nossa música fosse pro ar, que fosse divulgada. Então, quando ela foi pro ar, eu só tirei um ISRC temporário, não me preocupei em cadastrar certinho o fonograma, em cadastrar a obra, e isso foi um erro. Porque o que acontece? Estava contido nesse fonograma, estava contido nessa música, um trecho de uma poesia de um outro autor. Eu tinha que ter me preocupado em saber se eu não estava ferindo o direito autoral. Porque independente da remuneração, é importante que se faça, ou que se consulte a lei para saber se não se está ferindo esse direito autoral. Afinal, é a propriedade intelectual de outra pessoa. Passam-se os anos, chega 2019, fomos contemplados pelo PROAC, vamos gravar o disco, legal, ok, bacana. Já que em 2020, quando a gente finalmente ia gravar, eu falei, ok, agora que a gente vai gravar o disco inteiro, que vai ser toda uma preocupação, que o nosso produto de fato vai ser o disco, que até então o nosso produto era o show. Falei, vou cuidar disso certinho, me cadastrar os fonogramas, cadastrar as obras, vou atrás de entender isso. Aí vem o meu segundo erro. Eu deixei isso de lado. A grande e maravilhosa procrastinação. Porque o que acontece? O trabalho de produção, eu tinha tanta coisa para fazer, que a parte de produção fonográfica eu acabava deixando sempre pro lado. Não, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. Eu sabia que eu tinha que fazer a questão do cadastro do ISRC e o tempo foi passando. Quando eu finalmente fui numa editora para ver a questão disso, as editoras são as instituições que cuidam de cadastrar a obra, cadastrar o fonograma. No meu caso eu fui na UBC, a União Brasileira de Compositores, que é onde eu estou cadastrando todas as nossas obras e os nossos fonogramas. Quando eu fui lá e contei que
o nosso disco continha poemas de outros autores, a primeira coisa que eles falaram, você tem que ir atrás das autorizações dessas obras. Eu falei, legal, né? Eu vou atrás. Aí entra o terceiro erro. Eu não sabia exatamente aonde procurar essas pessoas. Quem é responsável pelo cadastro de literatura no Brasil é a Biblioteca Nacional. Então o que eu raciocinei? A Biblioteca Nacional ela vai ser a instituição que vai me dar a letra, que vai me encaminhar, vai me esclarecer todas essas questões. Errado. A Biblioteca Nacional cuida do cadastro das obras, mas não necessariamente de ser um trabalho de consultoria com relação a essa parte de direitos autorais. Então o que eu fiz? Fiquei tentando entrar em contato com eles durante a pandemia, ligando em números que não atendiam, porque estava sendo feito home office, entrando em contato com e-mails que eram os e-mails errados. Então assim, fiquei muito tempo esperando resposta no lugar errado, buscando a resposta no lugar errado. E nisso o tempo foi passando, e foi se aproximando o período da gente gravar os recitativos, gravar os poemas que precisavam da autorização. E aí o que aconteceu? Isso foi o meu quarto erro. Eu tô contando agora, recapitulando os erros. Ó, meu primeiro foi, de fato, gravar sem consultar, né? O segundo foi ficar procrastinando essa questão. O terceiro foi o quê? Buscar informação no lugar errado. E o quarto é o quê? Tentar resolver tudo sozinho. Eu achava que, como eu sou produtor, né, eu fui tentando resolver tudo sozinho, mesmo sem saber as questões, até que chegou uma hora, quando as datas estavam se aproximando, que eu vi que eu não estava dando conta, eu não tinha as respostas, o prazo estava acabando, e eu falei pra banda, falei, gente, eu não sei o que fazer, deu ruim, deu errado, pedi ajuda, né? Quando eu compartilhei com a banda essas angústias, a Juliana Gucci, né, a Ju Gucci, que é a nossa vocalista, que também faz parte de produção artística, enfim, que me ajuda com um monte de coisa, ela tinha um contato de uma amiga da mãe dela que trabalhava no mercado editorial. E aí ela trouxe o contato de uma agência literária. Porque o que acontece? A propriedade intelectual não necessariamente é cuidada pelo próprio autor da obra. Existem algumas agências especializadas que cuidam especificamente disso. Seja porque às vezes um autor já é falecido, seja porque, enfim, o autor não quer cuidar dessa parte e terceiriza esse serviço para alguma agência que cuida dessa propriedade e dos direitos desse autor na publicação, na utilização de sua obra. E com isso a gente conseguiu o contato da agência RIF, que cuida, por exemplo, dos direitos autorais do Murilo Mendes, que está presente na nossa obra. E que, enfim, explicando a situação, a gente falou para eles como era o projeto, mostrou uma prévia da música, e eles autorizaram a utilização da obra do Murilo Mendes no nosso projeto. Legal, primeiro problema resolvido. Além disso, a Luísa Roquema, que é a nossa sanfoneira, conseguiu o contato de uma advogada que é especialista em direitos autorais na parte de música, a Verônica Aquino. E ela conseguiu contato com a Verônica e eu entrei em contato com ela e falei, Verônica, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo, estou desesperado, a situação é essa, o trabalho é esse, a gente tem que gravar. A Verônica esclareceu as dúvidas que eu tinha e entre elas estava a possibilidade de utilizar alguns trechos de obras sem que isso ferisse os direitos autorais. Porque o que acontece? Dentro da legislação, dentro da Lei 9.610, existe um parágrafo que fala sobre o que não constitui infração a direitos autorais. E existe um artigo dentro desse parágrafo que explica que se você utiliza um fragmento de uma obra, que não é uma parte constituinte, que não é uma parte essencial dessa obra, eu posso utilizar sem que isso seja uma infração a esses direitos autorais. Então o que acontece? A gente tem presente no nosso disco 2 trechos que são trechos de romances. E esses trechos, da forma como eles estão na nossa música, a gente utiliza eles como uma citação. Ela é uma citação dentro de uma música. Então, ou seja, ela não é a essência do nosso produto, não é a essência da nossa música, da mesma forma que ela também não é a essência da obra que a gente está tratando. A gente utilizou apenas um parágrafo. Ou seja, a gente poderia utilizar essas obras no nosso disco sem que isso fosse uma infração, de fato, aos direitos autorais, sem que isso ferisse o direito à propriedade intelectual da obra. Nisso a gente tinha, então, a autorização para utilizar o poema do Murilo Mendes, a gente tinha a constatação de que não feria a propriedade intelectual utilizar os excertos do Walter Ugumãe e do Saramago, e a gente conseguiu o contato da produção da Conceição Evaristo, que foi muito bacana, e que quando a gente explicou do que se tratava, enfim, enviou a prévia da música, gostaram muito do nosso trabalho e autorizaram que também tivesse presente a obra dela. Então a gente tinha 4 dos autores já autorizados, mas o que acontece? Tinha um quinto autor. É um
grande poeta da literatura brasileira e que a gente queria muito que tivesse presente no nosso disco. Os detentores dos direitos autorais desse autor, eles exigiram que, além da parte da remuneração que a gente já vai fazer com os demais autores, que seria a remuneração por plays, a remuneração conforme a gente for recebendo, eles exigiram um adiantamento de direito autoral, que é uma prática que é feita por alguns autores, né, algumas pessoas que detêm esses direitos, e que exigiam um valor fixo de verba para pagar. Esse valor é um valor que não cabia no nosso orçamento. Ele representava mais de 5% da verba que a gente tinha no edital. Eu não estou questionando aqui a validade dessa cobrança, ou mesmo mensurar o tamanho dessa obra pelo valor que me passaram, que eu acho que não é um valor alto, tendo em vista a qualidade desse poeta, né, a qualidade da obra dele. O que eu estou falando aqui não cabia no nosso orçamento. Então o que acontece? Quando a gente olhou para isso e falou, ok, não vamos ter como usar, eles falaram, ok, então vocês não vão poder usar isso, e a música que vocês já tinham no ar precisa ser feito takedown. Tonight, we're young. Voltamos a 2017. Aquela música que a gente gravou lá atrás e que publicou com a presença de um poeta, era exatamente esse poeta. Então o que acontece? A gente teve que fazer o takedown, que é pedir para a distribuidora digital, né, que colocou nossas músicas no ar, para tirar do ar todas as plataformas que tinham essa música. Só que não dá para você tirar uma música, você tem que tirar todo o produto. Ou seja, o EP que a gente tinha antigo no ar teve que ser tirado inteiro da internet. Então, por exemplo, isso já foi uma primeira consequência complicada, né, e negativa disso, né, no sentido que além, obviamente, de ferir o direito autoral do autor, sem ter clareza disso, a gente sofreu uma consequência de que o nosso primeiro EP teve que sair do ar completamente. Agora vocês imaginam, na véspera da gravação, literalmente, praticamente, né, a gente estava faltando uma semana para gravar esses poemas. A gente se deu conta de que não poderia utilizar esse poema que estava em duas das nossas músicas, né? Então, primeiro é ter que escrever algo novo, a minha mãe, né, que é a narradora, interiorizar esses poemas para conseguir gravar com qualidade. Enfim, foi uma série de problemas que foram frutos desses erros todos que foram se acumulando ao longo do tempo. Então, esses 4 erros que eu falei, que foi gravar lá atrás sem não consultar a parte de direitos autorais, procrastinar, procurar informação no lugar errado, não buscar apoio da banda para resolver a situação, isso teve consequências para o nosso trabalho, que a gente conseguiu contornar, obviamente, e que conseguimos ter um fruto de um trabalho interessante, um trabalho bacana ainda assim, mas que geraram problemas. Então, moral da história. Amiguinhos, se vocês vão produzir algo autoral, vão atrás de se informar com relação a isso, não é nada muito complicado, vão buscar atrás de fazer cadastrar suas obras, fazer o ISRC dos seus fonogramas. As editoras são super solícitas, esclarecem suas dúvidas, isso tudo muito didático, tem vídeos tutoriais no YouTube, onde vocês podem encontrar isso explicado com muito detalhe. E, se vocês forem utilizar obras de outros autores, pelo amor de Deus, vão atrás das autorizações. E se for de literatura, o caminho principal vão nas agências literárias, vão nas editoras, não vão ficar enchendo o saco da Biblioteca Nacional, que não tem o dever de ficar atendendo nossas dúvidas com relação aos direitos autorais. Bom, esse foi mais um Por Trás do Disco. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui qualquer dúvida, qualquer sugestão e se inscrevam no nosso canal. Porque o que acontece? Além da questão desses vídeos que a gente está fazendo, tem muito material que a gente está colocando aqui, a gente está conversando sobre a composição, os arranjos da música, para quem é da parte de música, da composição. Tem os vídeos dos lyric videos que estão sendo produzidos pelo MUF, o álbum visual que está saindo, tem muita coisa interessante no nosso canal que está saindo e ainda vai sair. Então, por favor, nos acompanhem. Muito obrigado e até a próxima. Pernas e pés saltam distâncias, corpo e mãos a girar.